Ignis estava sozinho, confuso e assustado numa sala com apenas uma mesa na qual ele estava acorrentado com as algemas, e uma janela que deixava a luz entrar na sala, após vários minutos esperando. Um homem com uma expressão muito séria entra na sala, mas sem falar nada. Ignis pergunta do porquê o levaram preso, o que ele tinha feito, quando ele poderia sair, tudo com uma voz trêmula e assustado. O homem não responde absolutamente nada, apenas olha para Ignis, até que o homem pergunta para Ignis quem ele é. Confuso, ele responde que é Ignis Unum, aluno de magia, mas é interrompido no meio da explicação com um grito. Quem é você de verdade? Ignis não entende. O homem então pergunta: como você consegue usar magia que não seja para cura? Ignis, surpreso, apenas pergunta como ele sabia. O homem não fala nada. Ignis apenas fala que aprendeu num livro que encontrou numa biblioteca. O homem pergunta onde está esse livro. Ignis responde que na sua casa. Nesse momento, o homem abre a porta e fala para alguém que estava do outro lado da porta, para irem na casa de Ignis e encontrar esse livro e trazer para ele. Ele volta a fechar a porta e pergunta para Ignis se ele sabe que Eldória tem um sistema por volta de toda a cidade, onde é possível identificar qualquer uso de magia que não é para cura. Ignis fica confuso sem entender nada. O homem falou que estudou sobre Ignis e que achava suspeito um bebê deixado na porta da cidade sem nenhuma informação, e que esse mesmo bebê consegue usar magia de ataque. Ignis o questionou, dizendo que não sabia de nada, que apenas praticou o que o livro ensinava. O homem não mostrou nenhuma reação, apenas saiu da sala. O homem foi até outra sala, onde tinha uma espécie de conselho. Ele informa para as pessoas que estavam nessa sala que o garoto aparentemente não sabia de nada, apenas praticou o que um livro ensinava, e informa que já estão atrás do livro. Uma mulher que estava no conselho informa que é impossível todos os livros, registros e magos que sabiam sobre esse tipo de magia tinham sido apagados. Um outro homem então fala: aparentemente não, esse garoto deve ser eliminado já. Todos na sala concordam, e o homem que estava no centro entende a ordem e vai até a sala de Ignis. No meio do caminho, ele é informado que já encontraram o livro e o entrega para ele. Com o livro em suas mãos, o homem entra na sala que estava o Ignis. Ele não diz nada, apenas deixa o livro na mesa e informa que ordens são ordens, garoto, me desculpe, e aponta um revólver na cabeça de Ignis. Nesse momento, gritos vêm da parte de fora da sala. Os dois se assustam. O homem vai ver o que estava acontecendo e vê os guardas que estavam do lado de fora caídos no chão. Até que do nada, sem ele ter tempo de agir, alguém o ataca tão forte que ele cai na hora. Ignis, assustado, olhando para a porta tremendo, sem saber o que fazer. Nesse momento, a porta se abre e uma mulher de cabelos longos vermelhos e um olhar sério aparece. Ela pega o revólver do homem que estava interrogando Ignis e dá um tiro nas algemas que estavam o prendendo e pega o livro da mesa. Ela praticamente o obriga a sair daquela prisão, senão ele ia morrer. Por instinto, ele obedece. No caminho para a saída, eles encontram alguns guardas, facilmente derrotados pela mulher, mas eram muitos. E um deles foi em direção de Ignis, o pega pelo braço e o arrasta dela lá. Nesse momento, ele olha a mulher lutando contra os guardas e percebeu que precisaria lutar também nesse momento. Ele criou por volta de seu punho aquela aura de antes e atacou o guarda. Nesse momento, a mulher deu um sorriso de canto de boca e terminou de eliminar os guardas que ela estava lutando. Em seguida, os dois conseguiram sair da prisão e fugiram. Ignis e a mulher misteriosa se abrigam no começo de uma montanha longe da prisão. Com eles fora de perigo, por enquanto Ignis pergunta quem é aquela mulher e o que estava acontecendo. A mulher se apresenta como Lyra Braveheart. Ela disse que é uma guerreira de uma cidade próxima e que um conhecido dela tinha sentido uma magia muito diferente das demais usadas atualmente. Ele sabia que precisava encontrar quem estava praticando, mas ele não tinha forças para buscar tal pessoa, então pediu para a Lyra ir. Ignis pergunta do porquê todo mundo está atrás dele. Lyra explica sobre a guerra de Arcadia de anos atrás. Ignis a interrompe falando que já sabia, pois tinha lido no livro, e até complementou que a guerra tinha acabado após um tratado de paz, mas ele afirma que era tudo ficção. Lyra explica que teve sim uma guerra e que foi finalizada por um tratado de paz entre as raças, mas que tem muito mais para dizer.
Ela explica que durante a guerra, a classe dos magos estavam em vantagem das outras, principalmente por isso que eles não tinham se aliado a ninguém, porque não precisavam de ajuda. Nisso, várias outras raças que eram aliadas sugeriram um tratado de paz para os magos. Os magos tinham um conselho no qual a maioria negou o tratado, e sugeriram acabar com aqueles que apresentavam o mínimo de ameaça. Mas alguns do conselho queriam assinar o tratado, mas era minoria, e não entraram em um consenso. Dias depois, o pequeno grupo de magos que aceitaram o tratado se encontraram com os responsáveis do tratado. Conversando entre eles, eles concordaram que a paz era o principal objetivo deles. Nisso, eles convencem os magos de eliminarem aqueles que não tinham aceitado o tratado. O que eles fazem eliminando um por um até sobrar apenas os que tinham aceitado o tratado? Assim, a guerra perdeu força de pouco em pouco até ser finalizada. O conselho da classe maga agora era composta apenas por aqueles que concordaram com o acordo. Eles foram convencidos de mostrar para os generais todos os registros mágicos que eles tinham. Tempos depois, os magos sofreram um ataque de uma raça desconhecida que conseguiu eliminar todos do Conselho Mago, enquanto o outro grupo eliminou todos os outros usuários de magia restantes, deixando apenas bebês praticamente recém-nascidos vivos. A partir daquele dia, todos os registros sobre a guerra, o golpe que o Conselho de Magos sofreu, sobre magia como qualquer outra forma que não seja para curar, foram queimados, mas não antes deles usarem para criar um radar sobre toda a Arcadia. Os bebês que tinham sido poupados foram criados e doutrinados da mesma forma, sem saber de nada que tinha mais acontecido, e sempre usando magia para a medicina e nada mais, o que foi passado de geração a geração. E aqueles que ousavam falar algo sobre a guerra ou outro assunto proibido era eliminado, detectado e eliminado rapidamente. Ignis ficou paralisado sem saber o que falar, apenas olhou para o seu redor paralisado e confuso. Ignis, sem saber o que pensar, acusa Lyra de estar mentindo. Ela o interrompe dizendo que se ele for com ela o apresentaria para o homem que a mandou, e ele poderia provar toda a história. Ignis estava inseguro, mas desde que ele tinha lido o livro, ele suspeitava que era verdade. Lyra o questiona dizendo que ele tem das opções ir com ela, ou voltar para Eudória para os guardas restantes terminarem o serviço. Ignis, sem muita opção, decide ir com ela. Entretanto, ele não confiava nela, sempre se mantendo a uma certa distância, caso precisasse fugir ou atacar. Ele pediu que o livro ficasse com ele, já que foi ele que o encontrou. Lyra olha para o livro e logo em seguida para Ignis, mas deixa o livro com ele. Tomando muito cuidado, eles saem da cidade sem serem vistos e partem a caminho da cidade de Velúria, de onde Lyra e o suposto conhecido dela viviam.